Duas excelentes notícias no Flamengo, essas e outras aqui e agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês, encarecidamente, começaram a nos assistir. Deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, live às 17 horas, trazendo todas as informações do dia do rubro-negro para vocês. Dá aquela moral, nos assiste aí, comenta, compartilha, valeu? Bom, começar aqui falando que o elenco do Flamengo, após 2 dias de folga, depois de ter conquistado a Taça Guanabara no sábado, se reapresentam hoje às 9 horas no CT Ninho do Urubu, com treino previsto para começar às 9 horas e 30 minutos, com foco total no jogo contra o Vasco no dia 1º, pela aí as quartas de finais da Taça Guanabara, como vocês queiram, né? Primeiro jogo que está tendo muita polêmica, principalmente com relação a onde vai ser realizado esse jogo. Vasco da Gama tenta levar o jogo para São Januário, achando que lá pode pressionar o Flamengo e conseguir um bom resultado. Lembrando que nos 2 últimos jogos do Flamengo em São Januário, o Mengão venceu e foi campeão em cima do Vasco da Gama. Vou recordar aqui para vocês, ó. Em 8 de julho de 2017, o Vasco conseguiu levar o clássico do Brasileirão para São Januário e com as 2 torcidas. Na véspera do confronto, os torcedores iniciaram uma espécie de campanha para amedrontar a torcida do Mengão, dizendo que o estádio era território hostil. Com a bola rolando, Everton Ribeiro, fez uma jogada espetacular, cruzou na cabeça do xará Everton Cardoso e garantiu a vitória por 1-0. Aí começou a confusão. Nas arquibancadas, muita confusão, bomba de gás de pimenta e tentativa de invasão no gramado. Pelo lado do Flamengo, a nação rubro-negra cantava: território hostil é a ponte que caiu. Ou seja, essa pressão toda, vocês são freguês do Flamengo até dentro da casa de vocês, pô. Tá de sacanagem? Bom, o último jogo do Flamengo em São Januário aconteceu no dia 10 de outubro de 2020, pelo Campeonato Brasileiro, que seria conquistado pelo Mengão meses depois. Com a pandemia assolando o mundo, o duelo aconteceu com os portões fechados e por isso o Vasco teve o direito de jogar em casa. Na ocasião, Thales Magno abriu o placar para o Vasco, mas o octacampeão brasileiro conseguiu a virada com gols de Léo Pereira e Bruno Henrique, o rei dos clássicos, fechando o placar em 2-1. A equipe, então, dirigida na época por Domenech Torrente. Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar de Domenech Torrente. E o Beppe já explicou que não tem condições de ter jogos do Flamengo e Vasco em São Januário devido à questão de segurança. Então, praticamente impossível, mas vou trazer outras informações aqui ao decorrer desse vídeo. Bom, Flamengo emitiu nota e confirmou a lesão de Everton Cebolinha. Olha só o que a nota dizia, abre aspas. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atacante Everton Cebolinha realizou exame de imagem nesta segunda-feira, dia 24, após ser substituído com dores na partida contra o Maricá no último sábado, dia 22. O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou tratamento com fisioterapia no departamento do clube. Fecha aspas. Hoje terá reapresentação. Everton Cebolinha e outros jogadores serão reavaliados e é o que eu vou falar sobre isso agora. Quem vai para o jogo sábado? Mesmo com uma pequena lesão na coxa, Cebolinha não deve retornar a tempo para o primeiro jogo contra o Vasco na semifinal do Carioca. Além do atacante, Michel também está fora. Entretanto, o Flamengo pode contar com o retorno de Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho para o confronto deste sábado. Ou seja, esses jogadores serão reavaliados durante essa semana. Teremos treino de hoje, terça-feira, até sexta-feira, nas vésperas do jogo. Esses jogadores aqui, Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho, participarão dos treinos, serão reavaliados e na sexta-feira saberemos se eles terão ou não condições latentes
de poder estar em campo contra o Vasco da Gama, né? Boa notícia aqui, ó, futuro de Eric Pulgar. Flamengo encaminha renovação de contrato com o volante chileno. É o que todos nós estamos aguardando, né? Bom, a novela Eric Pulgar está perto de um final feliz. Depois de o volante mudar de opinião sobre o futuro, o Flamengo encaminhou a renovação de contrato do chileno. Atualmente, o camisa 5 tem vínculo até dezembro deste ano, mas o Mengão ficou próximo de assinar com o chileno por mais 3 temporadas, ou seja, até 2028. A diretoria do Flamengo entende que a situação está bem encaminhada e falta apenas a chegada do staff do atleta para colocar o acerto no papel. Os representantes do Pulgar devem chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para a finalização das conversas. Ou seja, já havia sido dito que até o final do mês de fevereiro, os representantes de Eric Pulgar estariam chegando no Rio de Janeiro para poder sacramentar essa negociação aí, botar tudo no papel, ver ali o contrato, que se está de acordo, assinar e Eric Pulgar ficar no Flamengo até pelo menos 2028. Atualmente, Eric Pulgar, de 31 anos de idade, é titular absoluto no Flamengo de Felipe Luiz. Na temporada, mesmo com o controle de carga desde o início de temporada, o volante fez 6 jogos no total. Desde 2022, no Flamengo, o volante vestiu o manto sagrado em 105 partidas, marcou 2 gols e deu 9 assistências. Bom, tudo encaminhado, é uma grande notícia, né? Agora, a excelente notícia para a nação rubro-negra é com relação ao atacante Pedro. Pedro do Flamengo é liberado para iniciar condicionamento físico e deve voltar a jogar em abril, ou seja, na segunda quinzena de abril, Pedro já deve estar sendo escalado para poder ganhar minutagem no elenco rubro-negro, estará aí 100% preparado para o jogo do Super Mundial de Clubes que acontece entre junho e julho de 2025. Vamos lá. O médico que operou o joelho esquerdo do atacante Pedro o reavaliou ontem e deu ok para ele voltar a se recondicionar com preparadores físicos. A previsão inicial era para um retorno do camisa 9 só em maio, às vésperas do Mundial de Clubes, mas a recuperação animou para uma antecipação do prazo. Se tudo correr como esperado, Pedro será reintegrado ao elenco entre o fim de março e o início de abril, mês em que deve voltar a jogar. Rapaz, Pedro, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente, que você esteja aí 100%, que você possa voltar a dar alegrias a essa nação rubro-negra, né, que tanto te ama. Né? Teve um período aí, né, que me deixa muito triste. Eu sou torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Os jogadores são passageiros, né? Ontem Zico, ontem Adílio, ontem Andrade, ontem Everton Ribeiro, ontem Gabriel Barbosa. Hoje são outros. Eu via uma grande campanha contra o Pedro por causa de Gabriel Barbosa. Eu estou falando porque isso aconteceu. Quando o Pedro entrava em campo, eles vaiavam o Pedro para tentar queimar o cara para que Gabriel fosse utilizado como titular. E Pedro estando jogando melhor. Afinal de contas, nós somos torcedores do Flamengo ou somos torcedores de jogadores? Nós apoiamos os jogadores, nós somos fãs dos jogadores, mas nós somos rubro-negros. Então, seguindo aqui, ó, com as informações, final no Engenhão. CEO do Vasco diz que o primeiro jogo da decisão do Carioca contra o Flamengo será no campo do Botafogo. A polêmica continua. A bola rola para Flamengo e Vasco no próximo sábado pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Entretanto, existe uma preocupação nos bastidores do rival sobre o mando de campo do duelo de ida. Isso porque a possibilidade do confronto ocorrer em São Januário é quase nula. Então o clássico tem tudo para acontecer em outro local, ou seja, no Engenhão, né? Porque afinal não pode acontecer em São Januário, né? O regulamento da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro obriga que o estádio nas finais tenha carga de ingressos divididos de forma igualitária, ou seja, 50% para cada torcida, algo que não ocorre no estádio do Vasco por questões de segurança. Já pensou? Meio a meio ali em São Januário? Meu irmão,
já sabe que daria problemas, né? Eles já marcam briga nas redes sociais para brigar no entorno do Maracanã, quiçá lá dentro de São Januário, né? Na barreira do Vasco. Bom, na noite de domingo, né, dia 23, a FERJ divulgou as datas dos duelos das semifinais. Além do jogo de ida no próximo sábado, dia 1º, a volta acontece no Maracanã no dia 8 de março. Cabe ressaltar que os horários, no entanto, ainda não estão definidos. Tem que resolver aí com a Rede Globo, que é detentora dos direitos de transmissão, né? Bom, além disso, a entidade carioca marcou uma reunião entre os semifinalistas Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda, a fim de resolver questões referentes às fases finais do torneio, como o horário e locais das semifinais, a arbitragem e a data do segundo jogo da final. O encontro acontece hoje, terça-feira, dia 25, às 16 horas, na sede da FERJ. Aí sim será tudo resolvido e nós saberemos se o primeiro jogo será no Maracanã, entre Flamengo e Vasco, com o mando de campo é do Vasco, ou será lá no estádio Newton Santos, né? Bom, agora vamos falar aqui sobre o que aconteceu no sábado, né? O Flamengo completou seu 1000º jogo pelo Campeonato Carioca no Maracanã e recebeu uma homenagem aqui, ó. No último sábado, dia 22, o Mengão goleou o Maricá por 5-0 e com isso garantiu a Taça Guanabara. O triunfo aconteceu no Maracanã, que fez questão de homenagear o mais querido pelos 1000 jogos disputados no templo sagrado do futebol. Vamos para a nota aqui do Maracanã. Abre aspas. Mais um capítulo na casa do inesquecível. Agora são 1000 jogos do Flamengo no Maracanã na história do Campeonato Carioca eternizado. Fecha aspas, escreveu o perfil oficial do Maracanã nas redes sociais. Além da escrita, foi compartilhada uma foto dos jogadores rubro-negros comemorando no gramado no estádio. Meus queridos, ó. O Maracanã é o local que o Flamengo tem como casa quando joga de mandante no Rio de Janeiro. Adorado pelos torcedores e também pelos atletas, a história do templo sagrado acaba se confundindo com o mais querido ao longo da trajetória, ou seja, uma história completa a outra, tanto a do Maracanã quanto a do Flamengo, né? Bom, o Felipe Luiz aí avalia a disputa no ataque do Flamengo. Vou ter que achar um lugar para todo mundo. Rapaz, é uma dor de cabeça que o Felipe tem que todos os outros técnicos brasileiros gostariam de ter. Questionado sobre a disputa por posição entre os atletas, o comandante elogiou o desempenho de ambos e destacou a importância de contar com opções de qualidade em seu elenco. Vamos para o que disse Filipinho aqui? Abre aspas. Da mesma forma que eu falei da zaga, vou ter que achar um lugar para todo mundo. O bom disso é que temos, para o segundo tempo, jogadores importantes entrando e melhorando o time. Ter jogadores como Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique, Juninho, todo esse tipo de jogador que um dia vai ter que entrar no segundo tempo, vai melhorar a equipe. O Plata é um jogador que, pouco a pouco, foi trabalhando sem falar e a cada vez que ele entrava, melhorava a equipe. Fecha aspas, disse Felipe Luiz. Vamos para o que Felipe Luiz aqui falou sobre Gonzalo Plata. Completou, né? Abre aspas. Era uma sensação de perigo. Detalhes táticos que peço e ele observa todos eles, tanto ofensivos quanto defensivos, com e principalmente sem a bola. São detalhes que fazem ele ser fundamental para mim. Hoje ele jogou na melhor posição dele, que é por dentro, mas pode jogar no meio, esquerda, direita, de atacante. É um jogador super versátil que nos dá muito. É um jogador fundamental para mim, fecha aspas, acrescentou Felipe Luiz sobre Gonzalo Plata. Agora aqui sobre Luiz Araújo. Desde que retornou de uma lesão no joelho direito, no segundo semestre de 2024, Luiz Araújo tem mostrado um bom rendimento. O camisa 7 entrou bem nas últimas partidas e marcou um dos gols na goleada sobre o Maricá. Felipe Luiz admitiu sentir um certo peso ao deixá-lo no banco de reserva, dada a sua boa fase. E Felipe Luiz diz o seguinte aqui, abre aspas, é um dos jogadores super importante na equipe. Sei que deixando ele fora do time titular, vou para casa com a sensação de ter sido injusto, fecha aspas, afirmou o treinador, né? Bom, como dito, o elenco do Flamengo se reapresenta hoje às 9 horas da manhã no CT Ninho do Urubu para dar início aos trabalhos para o jogo contra o Vasco da Gama. Reunião hoje na FERJ para definir se esse jogo será
no Engenhão ou se esse jogo será no Maracanã. Sabemos que São Januário está completamente descartado. Então, vou deixar uma palavra de meditação nessa manhã de terça-feira para todos vocês. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Meus queridos, sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.